Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. No começo, tudo era sonho. No nosso caso, um sonho do Dr. Hugo Gurgel e Dona Lúcia, que há mais de 43 anos ganhou vida com a Clínica Santa Helena. Sonho que mudou a realidade da medicina em nosso estado. A Santa Helena revolucionou a maternidade e demais serviços à mulher. Com mais de 300 mil partos até hoje, não é exagero dizer que a Clínica Santa Helena trouxe ao mundo gerações e gerações de sergipanos. São mais de 4 décadas evoluindo, seja em estrutura, seja em qualidade da equipe médica e de enfermagem, mas principalmente no cuidado com cada um dos nossos pacientes. Tudo para que cada um deles sinta-se acolhido e protegido. Seja qual for a necessidade do paciente, disponibilizamos muito mais do que nossa estrutura e equipe. Oferecemos nosso afeto. Clínica Santa Helena. Amor passado de geração a geração. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes do Consogise, o Congresso Sergipano Online de Ginecologia e Obstetrícia. Também gostaria de agradecer a todos os professores que gentilmente aceitaram o convite para participar conosco deste evento ao longo desta semana. Meu nome é George Caldas e nós vamos conversar um pouco hoje sobre preservação da fertilidade na paciente com câncer. Se levarmos em consideração essa série de gráficos, onde existe uma comparação entre casos controle e pacientes que tiveram câncer e sua chance de engravidar, nós veremos que em todas as patologias, ou até mesmo quando todas elas são agrupadas em uma única maneira para a elaboração de dados estatísticos, a chance de gravidez pós o tratamento de câncer ela é reduzida em todas as patologias. Se nós levarmos ainda em consideração que o câncer de mama é o câncer mais prevalente em mulheres em idade reprodutiva e que praticamente 15% de todo o diagnóstico do câncer de mama ele é diagnosticado em mulheres com idade fértil, nós temos aqui sim o grande primeiro motivo pelo qual deve-se tratar da preservação da fertilidade em pacientes com câncer desde o momento do seu diagnóstico. E uma série de meta-análises já foram feitas, e análise de mais de 16 estudos, corroborando o mesmo assunto, ou seja, 40% menor a chance do que a população geral naquelas mulheres que têm antecedentes de tratamento de câncer, seja por quimioterapia, seja por radioterapia, seja um tratamento conjunto de quimio e radioterapia. Tendo em vista essa queda da fertilidade em pacientes pós-tratamento de câncer, independente da patologia que nós estamos observando, os principais pontos de interesse de hoje são quais são as metodologias que serão aplicáveis para os protocolos de preservação. Será que esse assunto, preservação da fertilidade, ele deve ser abordado pelo oncologista ou pelo especialista, seja ele o ginecologista ou o mastologista da paciente? Será que existe um atraso no início da quimioterapia ou radioterapia para que se possa fazer o protocolo de preservação da fertilidade e que isso seja imposto como um dos pontos a ser decididos pela paciente, para que não seja feito esse protocolo de preservação da fertilidade?
Será que os tratamentos atuais de câncer diminuem a fertilidade, como nós já falamos, e nós vamos ver os principais mecanismos pelos quais isso ocorre? Será que os tratamentos para a preservação da fertilidade influem no prognóstico ou recorrência da doença e que isso também seja colocado em questão como motivo de desistência da paciente, com medo que o benefício de uma preservação da fertilidade seja menor do que o malefício do que o que ela teria com a doença que ela está experienciando? E se efetivamente existem evidências que os tratamentos eles têm resultado, ou seja, que os protocolos de preservação da fertilidade eles trazem um benefício muito maior do que o malefício a essas pacientes que estão fazendo o tratamento de câncer. A avaliação do risco de fertilidade e infertilidade em pacientes com diagnóstico de câncer deve ser imediatamente feita pelo seu médico assistente, pelo ginecologista, pelo mastologista, acompanhado sempre de um termo de consentimento livre e esclarecido, para que a paciente ela seja informada dos riscos de infertilidade ou dos riscos de diminuição de chance de engravidar após o tratamento quimioterápico e o radioterápico, e que ela esteja consciente de que foi explicado pelo seu médico esse caminho que ela teria se não optar por fazer algum dos protocolos de preservação da fertilidade. A consulta com um especialista em métodos de preservação da fertilidade, que levarão principalmente para dois grandes grupos de tratamento ou de protocolos de preservação. A criopreservação de óvulos e embriões, após a hiperestimulação controlada ovariana, e aqui nessa hiperestimulação controlada, onde vem alguns pontos que nós vamos conversar sobre o tipo de estímulo que é feito, se esse estímulo ele prejudica a patologia, se pode causar recorrência maior dessa doença por causa das drogas que ela está utilizando para os protocolos de criopreservação de óvulos e embriões. A criopreservação de tecidos testiculares ou ovarianos, no caso a criopreservação de tecidos ovarianos, que antes eram considerados experimentais, que já tem um determinado espaço hoje na comunidade científica como protocolo de preservação da fertilidade, e a supressão ovariana através de um análogo do GNRH, agora apontando também como um método de preservação da fertilidade ou uma alternativa de preservação da fertilidade naqueles pacientes que não podem se submeter ao protocolo estándar ou protocolo padrão de preservação, que seria a criopreservação de óvulos e de embriões. Mas quando começar a entrar em contato com essas pacientes? Tão cedo o quanto seja possível. E aqui vai um conceito principalmente de timing entre o diagnóstico e a execução do procedimento. Ora, nós sabemos que desde o diagnóstico do câncer e o resultado da biópsia e o encaminhamento para o oncologista, o estadiamento dessa doença, a elaboração dos protocolos de quimioterapia e efetivamente o início da quimioterapia, nós temos um delay de timing de 30 a 40 dias. Tempo que é suficiente para que sejam elaborados esses protocolos de preservação da fertilidade, sem que isso possa interferir no início da quimioterapia, que é uma das grandes preocupações de todos os pacientes. A sobrevida e a qualidade de vida que a longevidade dos tratamentos quimioterápicos e radioterápicos trouxeram para essas pacientes vão permitir que elas possam sim discutir o futuro, a sua maternidade, o desejo de engravidar, a necessidade eventualmente de ter esse filho após um tratamento quimioterápico e para isso deixar em resoluto todos os protocolos e aquilo que é preciso para que ela possa obter essa gravidez após o seu tratamento. Então, tão cedo quanto possível, mesmo sendo um momento difícil em conversar com a paciente sobre um diagnóstico de câncer e falar um pouco sobre as perspectivas futuras de gravidez, ele tem que ser iniciado o mais precoce possível. E de que forma o câncer, a terapia de câncer afeta a fertilidade nas mulheres? Ou seja,
de que forma a quimioterapia ou a radioterapia poderia prejudicar essas pacientes a ponto de precisarem ou serem colocadas em questão um protocolo de tratamento de preservação da fertilidade. Então, um dano a um DNA e porque os folículos ovarianos, eles são muito vulneráveis aos agentes quimioterápicos. Tanto os folículos primordiais, pré-antrais ou antrais, eles são suscetíveis e existe uma redução dramática na população folicular e na reserva ovariana. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o conceito de reserva ovariana e de que forma isso pode afetar após um tratamento quimioterápico. Nós sabemos que os agentes quimioterápicos, sejam agentes alquilantes e inibidores da topoisomerase, como antimetabólicos ou taxanos, eles vão atingir esses folículos em diversas etapas do seu desenvolvimento. Mesmo aqueles folículos antrais, que são utilizados hoje na contagem de folículos antrais através de ultrassonografia, para verificar a reserva ovariana de uma paciente, eles estarão sendo acometidos por esses agentes e são folículos que dependem do crescimento do FSH para o seu desenvolvimento. Ou seja, nos protocolos de estímulo ou em tratamentos, a queda da quantidade desses folículos antrais pode comprometer a reserva ovariana dessas pacientes. Então, isoladamente ou em conjunto, esses alquilantes, antimetabólicos, taxâmicos e a maioria dos quimioterápicos, eles terão uma repercussão nessa cadeia folicular que será comprometida com a diminuição da reserva ovariana. E não somente esse dano às células foliculares, como também danos oxidativos em células somáticas. Soleimani já publicava em 2011. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que agentes quimioterápicos, eles são os responsáveis pela diminuição da reserva ovariana em diversos níveis em pacientes que fizeram tratamento quimioterápico por algum tipo de patologia maligna. Esse tratamento quimioterápico, ele pode avançar em 10 anos a contagem desses folículos e principalmente a sua reserva ovariana, o que prejudica a fertilidade dessa paciente no momento posterior. Ou seja, se a paciente ela tem uma patologia maligna, ela é submetida a um tratamento quimioterápico e radioterápico, ao fim desse tratamento, ela praticamente perde 10 anos de sua reserva ovariana. Isso não significa dizer que ela não possa engravidar depois de um tratamento quimioterápico, se ela não fez um protocolo de preservação da fertilidade, mas certamente estará corroborando aqueles gráficos que nós vimos inicialmente, com a diminuição da chance de gravidez dessas pacientes no período pós-tratamento, por todos esses danos em células germinativas, em células antrais, em folículos ovarianos. E não mais do que isso é comprovado através dos exames laboratoriais para avaliação dessas reservas ovarianas. Então, vejam que durante 12 meses de tratamento de quimioterapia, quando comparados com o grupo controle, o hormônio antimileriano, que é um hormônio altamente específico para avaliação de reserva ovariana, ele cai em níveis de reserva muito baixo e perduram mesmo com o final da quimioterapia, com o final da quimioterapia e com os 12 meses de avaliação. Isso quer dizer que a sequela na contagem de folículos antrais e na reserva ovariana dessas pacientes, mesmo após o tratamento quimioterápico, elas permanecem. E aqui vem um dado interessante, porque 61% das pacientes retornam os ciclos menstruais nos primeiros 6 meses de quimioterapia, cerca de 32% retorna entre 6 a 12 meses, e nós só teremos pacientes com amenorreia em 7% dos casos depois de 12 meses de tratamento. Então, significa dizer que 93% das pacientes, elas retornam os seus ciclos menstruais
mas deixam a sequela da reserva ovariana comprometida. Todos nós sabemos que ciclo menstrual, ele não tem relação com reserva ovariana. E daí, muitas vezes, o não entendimento de que mesmo ela estando menstruando certinho todos os meses, a chance dela engravidar está diminuída, porque a sua reserva ovariana já foi prejudicada por esses tratamentos quimioterápicos. A mesma coisa com o FSH, ou seja, a elevação em níveis acima de 10, onde já existe o comprometimento de reserva ovariana, em níveis comparados a períodos pré-menopáusicos e mesmo depois de 12 meses, com níveis ainda considerados elevados, mostrando uma diminuição dessa reserva ovariana. Então, é muito bem definido que os tratamentos quimioterápicos, sim, eles diminuem a reserva ovariana, os tratamentos quimioterápicos, sim, eles diminuem a chance de engravidar naquelas mulheres que estão fazendo tratamento de patologias malignas, independente do tipo de tratamento. Nós hoje vamos falar um pouquinho mais sobre câncer de mama, já que é a patologia mais prevalente em idade fértil. E é claro que existem alguns fatores que influenciam o grau de infertilidade. O tipo da quimioterapia, ela vai influenciar, a dose da quimioterapia, a localização e a dose da radiação, no caso da radioterapia, a idade dessas pacientes e a situação atual da reserva ovariana. Ou seja, se nós temos pacientes sendo diagnosticados em idade fértil, mas com uma reserva ovariana mais baixa, a tendência é que existe uma piora após esses tipos de tratamento. Mas qual é a importância do especialista, e principalmente do ginecologista, do mastologista, do entendimento com o oncologista sobre o tipo e protocolo de quimioterapia que será feito, até para que se possa ter uma pressa ou um prazo de tempo reduzido para que se possam fazer os protocolos de preservação da fertilidade, com dados da literatura que possam explicar para essa paciente o porquê da nossa necessidade de passar essa explicação para ela e do porquê do tempo reduzido que ela tem para tomar essa decisão e fazer a sua quimioterapia. Então, vejam que nas quimioterapias, e aqui nós temos principalmente quimioterapias realizadas para pacientes com câncer de mama, nós temos perda da função ovariana, que varia em praticamente nenhuma perda da função ovariana em pacientes com menos de 30 anos de idade que estão fazendo o protocolo AC, de ciclofosfamida e doxorubicina, e nós temos quase 100% de perda de função ovariana, ou seja, uma insuficiência ovariana pós-quimioterapia, em pacientes acima de 40 anos de idade que fizeram o tipo de protocolo com ciclofosfamida, metotrexate e o 5-fluoracil. Então, vejam a importância de saber qual é o tipo de protocolo que a paciente fará, a idade que ela terá no momento desse diagnóstico, para que possa se conversar com ela sobre as chances de falha ovariana que ela pode ter depois do tratamento e para que isso possa servir como base de opinião para a decisão que ela vai ter de fazer um protocolo de preservação da fertilidade. Mesmo em patologias como linfomas, que são praticamente a segunda maior causa, são as doenças hematológicas em mulheres em idade fértil, mesmo em patologias como linfoma, temos uma variação, principalmente desde alguns protocolos com uma perda de quase 100% da função ovariana e alguns protocolos com um pouco menos de perda, mas sempre com uma diminuição dessa reserva e uma insuficiência ovariana pós a quimioterapia. Quando nós vamos para a radioterapia, de uma série de formas, a radioterapia ela pode impactar na reserva ovariana. O risco de infertilidade é maior com doses mais altas de radiação. Tipo de dose de 5 a 20 pode comprometer totalmente a reserva dos ovários. A radiação abdominal pélvica ou na coluna lombar estão associados a um risco maior de infertilidade. E a radiação pélvica e abdominal podem danificar a função uterina,
resultando em infertilidade, abortamento e parto pré-termo. Então, vejam que da mesma forma que a quimioterapia, a radioterapia, ela pode influir, sim, na questão da diminuição da chance de engravidar e da necessidade da conversa com a paciente sobre os protocolos de preservação da fertilidade. Mas, para fazer essa preservação da fertilidade, a gente precisa criopreservar óvulos e criopreservar embriões. Decisão essa baseada no estado marital da paciente, em questões religiosas da paciente não querer fazer o congelamento de embriões, na presença de um parceiro. E para isso é preciso fazer uma hiperestimulação controlada ovariana para que se possam obter o maior número de óvulos e para que esses óvulos possam ser congelados ou associados aos espermatozoides do seu parceiro ou espermatozoide doado para o congelamento dos embriões. Mas existem algumas preocupações. Será que essa estimulação ovariana convencional ela pode aumentar os níveis de estrógeno em níveis suprafisiológicos a ponto de impactar, principalmente em pacientes com câncer de mama, na questão de tumores receptores positivos? Os estrogênios potencialmente estimulam as células malignas, mas não se sabe se o pico de estrogênio é seguro em pacientes com câncer de mama, e a introdução cada vez maior do tamoxifeno e dos inibidores da aromatase para suprimir essa produção de estrogênio. Então, a estimulação ovariana convencional, ela sim aumenta os níveis de estrogênio para níveis suprafisiológicos, às vezes 10 vezes mais do que o nível de estrogênio em um ciclo natural, e a possibilidade desse estrogênio estar relacionado com algum problema em termos de recorrência ou piora da doença, ela hoje pode ser minimizada através de protocolos de estimulação ovariana, utilizando-se os inibidores de aromatase ou o tamoxifeno, aqui especificado o letrozol, que é um inibidor da aromatase, junto com o FSH recombinante para a realização do estímulo ovariano. E assim, o letrozol, junto com esse FSH recombinante, ele faz com que os níveis de estradiol, eles não passem de, no máximo, 2 a 3 vezes, ou até mesmo se mantenham em níveis fisiológicos de estradiol, diminuindo-se, assim, o risco da questão hormonal com o processo do câncer de mama. Essa estimulação ovariana, hoje é bem sabida que não tem qualquer impacto sobre a doença, ela é extremamente segura, e para que se evite os casos de hiperestimulação ovariana, o trigger da ovulação, ele é dado com um agonista de GnRH, para que se diminuam a chance da hiperestimulação ovariana após o processo de estimulação durante a preservação da fertilidade. Então, protocolos de estimulação ovariana bem definidos para pacientes e que vão fazer o processo de preservação da fertilidade já são bem conhecidos, e tão importante quanto é que esses protocolos de estimulação, eles não somente ficam em níveis quase que fisiológicos de estradiol, mas não aumenta a recorrência da doença. Então, a segurança de utilização desses protocolos, respondendo àquela pergunta, será que esses protocolos de estimulação, eles influenciariam na recorrência dessa doença ou no prognóstico dessa doença? Aqui nós vimos que, na maioria dos trabalhos, então, são praticamente as mesmas taxas de recorrência após o protocolo, dando uma segurança maior em fazer os protocolos de realização da preservação da fertilidade. Assim como o letrozol, o tamoxifeno também não foi visto nenhum tipo de recorrência, ou pelo menos nenhum aumento das recorrências em comparação com os grupos controles, quando se usa o tamoxifeno para o estímulo da ovulação. Então, nós temos que 10 anos de follow-up sugerem nenhuma mudança
no intervalo livre de doença, o que indica a segurança dos protocolos de preservação da fertilidade e a utilização do FSH recombinante juntamente com o letrozol ou com o tamoxifeno para o estímulo dessas pacientes. Mas existia um outro problema com relação à preservação da fertilidade, além da preocupação da maioria dessas pacientes em ter algum tipo de malefício com o estímulo ovariano e com o crescimento dos folículos. Seria quando deveria se começar esse estímulo de ovulação. E nós sabemos que durante um bom tempo, o estímulo ovulatório, ele começa a partir da fase folicular do ciclo menstrual. Mas esse começo aleatório de estímulo, ele passou a ser utilizado, o que diminui o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, ou seja, hoje nós podemos, no momento do diagnóstico e no momento da decisão da paciente em fazer um protocolo de preservação da fertilidade, independente da fase do ciclo que essa paciente vai estar, seja na fase folicular, inicial ou final, seja na fase lútea, permitiu começar esse estímulo em qualquer momento do ciclo menstrual, fazendo com que diminuísse o tempo entre o diagnóstico e a coleta dos óvulos e o congelamento desses óvulos e desses embriões. E mesmo com esse estímulo podendo começar em qualquer fase do ciclo, ele foi tão efetivo quanto ele começar das formas tradicionais. Ou seja, não houve alteração em número de oócitos captados, em número de embriões formados, entre o estímulo aleatório na fase do ciclo com aquele estímulo que deveria ser começado de forma convencional. Então, nós temos uma segurança por parte do estímulo, a possibilidade de começar em qualquer momento e em qualquer dia do ciclo para diminuir esse tempo e estar dentro desses 30 a 40 dias entre o diagnóstico e o início da quimioterapia, para que a paciente possa se sentir mais segura e não atrasar o procedimento de quimioterapia. Então, esse estímulo, o início desse estímulo aleatório, ele não causa um aumento na quimioterapia neoadjuvante. Então, nesse trabalho feito em 2017, foi visto que 38 dias ou 39 dias, então vejam que praticamente não existiu nenhuma diferença se fosse pelo estímulo convencional ou pelo estímulo, se aplicarmos o estímulo aleatório, podendo começar em qualquer parte do ciclo, ele não atrasa a quimioterapia e tem uma resposta similar ovariana, independente do tipo de patologia, seja ela ginecológica, seja ela uma patologia cerebral, seja ela uma patologia digestiva, seja ela uma patologia mamária. Então, respondendo aquelas nossas perguntas, o estímulo ele pode começar em qualquer momento, não atrasando os ciclos de quimioterapia, eles são seguros para serem feitos com praticamente os mesmos níveis de recorrência com estímulo e sem estímulo. Eles podem ser feitos em pacientes com receptores positivos ou receptores negativos em câncer de mama. Não existe nenhum tipo de diferença com relação nem a prognóstico, nem a tipo de receptor, e com isso você consegue ter uma forma segura de imediatamente conduzir essa paciente a um tratamento de fertilidade. Paralelamente, ou como uma das opções, a criopreservação de óvulos e embriões, nós temos também o tratamento com o análogo do GNRH, e que, como a métrica da fertilidade ela não é muito fácil, a maioria dos trabalhos eles colocavam como endpoint a reserva ovariana, ou seja, qual o prejuízo da reserva ovariana que essa paciente tinha quando eles começavam o tratamento com quimioterapia. Então, foi aí que o estudo POEMS foi o primeiro que colocou também como endpoint o número de gravidezes obtidas, e vejam que naquelas pacientes que utilizaram o análogo do GNRH tiveram chance de gravidez maior com uma menor taxa de insuficiência ovariana pós-quimioterapia. Esses dados eles foram corroborados
por uma série de estudos, ou seja, na melhora da reserva ovariana ou de uma diminuição da insuficiência ovariana, mas com relação ao número de gravidezes, a maioria dos estudos ele não mostrou nenhuma diferença, a não ser o estudo que nós já falamos, o estudo Powens, o que coloca o tratamento como análogo hoje ainda de certo ponto discutido como tratamento padrão ou estándar na preservação da fertilidade. Então, vejam que nós temos algumas revisões sistemáticas, onde 2 delas apresentam um número de gravidezes estando aumentadas quando esse ovário sofreu a proteção do análogo do GNRH na prevenção da fertilidade. Mas 2 estudos também, 2 revisões sistemáticas, não tiveram o mesmo resultado. E quando a gente vai, principalmente, para todos os guidelines que sugerem ou não a utilização de análogo como tratamento para a preservação da fertilidade, nós vemos que 2 guidelines, eles sugerem que seja utilizado, 3 guidelines sugerem que só sejam utilizados em pacientes com receptores negativos em câncer de mama e 2 guidelines sugerem que não sejam utilizados. Isso faz nos levar à seguinte evidência de hoje. O tratamento estándar ou padrão para a preservação da fertilidade é, indubitavelmente, o congelamento de óvulos e o congelamento de embriões. E o tratamento com análogo do GNRH, ele deve ser proposto quando o congelamento de óvulos e embriões, por algum motivo, não puder ser feito naquele momento para aquela paciente. O tratamento com análogo, isoladamente para a preservação da fertilidade, ele não deve ser considerado como a primeira opção. Ainda respondendo aquelas perguntas, mas será que esses tratamentos com preservação de fertilidade e o congelamento de óvulos e embriões, eles têm resultado depois com relação à gravidez? Então, sim, a evidência é que hoje, tanto os tratamentos de congelamento de óvulos e de embriões, eles têm taxas de gravidezes muito semelhantes e resultados que justifiquem que sejam feitos esses tratamentos ou que sejam oferecidos esses tratamentos para essas pacientes que irão se submeter a um processo de quimioterapia ou a um processo de radioterapia. E, ainda de forma acessória, nós temos a criopreservação de tecido ovariano como que aparece hoje cada vez mais forte, como uma outra opção, ainda não a opção padrão ou a opção estándar, mas que poderia estar sendo colocada disponível para essas pacientes, mas em alguns casos extremamente específicos. Ou seja, a criopreservação de tecido ovariano é hoje o único método para preservar a fertilidade em garotas pré-púberes, porque a estimulação da ovulação e a fertilização in vitro não são opções nesse caso. Então, a criopreservação de tecido ovariano aparece como uma opção. Essa técnica ela foi proposta principalmente para mulheres pré-púberes e para aqueles que não podem atrasar o tratamento de câncer ou não podem se submeter por algum motivo à estimulação ovariana e à captação oocitária. A preservação de milhares de folículos de uma vez só, ou seja, a retirada de uma fatia ou de um strip do ovário para que seja congelado e efetivamente depois, para que possam ser feitos os transplantes ortotópicos desse ovário. Até 2017 já tinham mais de 130 nascidos vivos reportados depois dessa técnica. E a criopreservação de tecido ovariano deve ser considerado como um procedimento médico estabelecido, embora tenha o seu limite e deve ser cuidadosamente selecionado para alguns pacientes. A ovariopexia e a transposição e ortopexia do ovário também ela aparece não como método padrão, mas principalmente para aquelas radioterapias centrais.
e de linha mediana do abdômen, onde você tira do cenário da radioterapia, principalmente o ovário, e faz a sua perfpexia lateralmente, o tanto quanto possível, mas a criopreservação voltando, e a criopreservação de óvulos e embriões continua sendo o melhor método para a indicação dessas pacientes de preservação da fertilidade. Se nós pudéssemos levar algumas mensagens para casa depois dessa apresentação, seria, primeiro, o especialista, seja o mastologista, seja o ginecologista e o oncologista, eles devem estar preparados para discutir a preservação da fertilidade, para explicar os métodos que existem disponíveis, para que seja informado a paciente o risco que ela corre de, em não fazendo a preservação da fertilidade, a diminuição das taxas de gravidezes pós o tratamento quimioterápico e radioterápico. Então, as pacientes elas devem ser avisadas sobre a ameaça à fertilidade tão logo quanto seja possível, ou seja, além da informação, o tempo ele é necessário para que essas pacientes possam fazer o planejamento junto com o especialista de infertilidade, imediatamente começar o seu estímulo, para que possa fazer o congelamento de óvulos e embriões, assim como nós dissemos agora, e temos tempo para isso, desde que seja discutido dentro daquele limite de tempo entre o diagnóstico e o início da quimioterapia. Essa discussão, ela cada vez mais hoje devem ser documentadas. Existem em outros países já algumas demandas relacionadas a pacientes que não foram informadas da possibilidade de ter uma gravidez depois dos tratamentos quimioterápicos e radioterápicos e que teriam uma oportunidade, se assim decidissem, de fazer um tratamento de preservação da fertilidade. Então, é nossa obrigação hoje como médico documentar essa discussão com a paciente, como nós vimos através de um consentimento livre e esclarecido. A criopreservação de ócitos e embriões nas mulheres são considerados a prática estándar. Então, são esses dois caminhos que a grande maioria das pacientes elas vão fazer para preservar a sua fertilidade. E quando a preservação da fertilidade através desses métodos, por algum motivo, não conseguirem ser feitos, a proteção ovariana através do análogo do GnRH, ela pode ser utilizada como uma opção dessas pacientes, diminuindo a ação desses quimioterápicos nas células germinativas e melhorando as chances de gravidezes pós-quimioterapia e ou melhorando essa reserva, diminuindo a possibilidade de queda dessa reserva ovariana, mas não como um método estándar, e sim como uma opção que deve ser medida. Muito obrigado a todos vocês, espero que aproveitem toda a semana e todas as aulas que aqui serão feitas no Consogísio, o Congresso Sergipano de Ginecologia e Obstetrícia. Muito obrigado.